Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos aqui começar uma nova uma nova live que a gente batizou de Conversa de Bordo. E hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui com a gente a Mari Belém. Mari Belém, nossa amiga, nossa hóspede, inclusive, esteve a bordo do nosso querido Ama Magna, um dos mais novos navios da frota da Ama Waterways, e o maior dos rios, né? É o maior navio dos rios. Realmente é um barco que eu tive a oportunidade de conhecer, é muito legal. Ele faz Danúbio, né? o Melodies of Danúbio. E vamos trocar uma ideia com ela, com a Mari, justamente para ver como é que foi a experiência que ela teve, né? Obrigado por todos que estão aí já se conectando. Estou só esperando para a Mari dar um oi. Pedir para entrar. A gente já deixa ela entrar e vamos lá. Olha ela aí já querendo entrar. Vamos ver se a gente consegue se conectar a ela. Olá, querida Mari. Que prazer! Tudo bem, querida? Graças a Deus. E você? Também. Continuo muito Estaria bem. melhor se eu estivesse no cruzeiro fluvial, mas eu estou ok. Eu estou com saúde, então já estou feliz. Ah, claro, eu também. Eu também. É. Minha wishlist é embarcar. Nossa, gente, minha wishlist tem aquele meme do Drauzio Varela, né? Tá com saudade de viajar, né, minha filha? Eu tô com muita saudade de viajar. Eu realmente. A gente viaja agora só através dos sites, né? Olhando e sonhando com o futuro. É um momento de se inspirar, né? De se inspirar É, é, e aguardar, não tem jeito, né? Aguardar que é vai dar isso tudo mesmo. certo e a gente vai voltar a viajar, com certeza. Com certeza, com certeza. É uma fase, né? A gente tem que pensar que daqui a pouco isso tudo passa e a gente tem que se agarrar mesmo em fé e esperança que cada um fazendo a sua parte, o quanto antes a gente já passou por isso, tem outros lugares do mundo que já passaram, a gente vai passar também. Só ter paciência, como diz a minha mãe, enfiar o dedinho na tomada e aguentar que já já isso passa. É verdade. É por aí. Mari, muito obrigado por você estar aqui com a Imagina, eu que gente, agradeço. tá? Você sabe que a gente te adora e que sim, é sempre legal conversar contigo. E a gente está É tentando, recíproco, adoro vocês. fazer com essas lives, passar um pouquinho das experiências que as pessoas que já tiveram oportunidade de navegar nos nossos cruzeiros, né? Contribuir um pouquinho com o momento inspiracional, né? Tá? Uhum. Então, assim, a ideia é bem aquilo que a gente já conversou, né? É passar como é que foi que vocês sentiram, né? Primeiro, então, vamos começar. Eu queria te perguntar, e começar pelo aquele início tradicional, né? Que você acabou viajando com a sua mãe, que na verdade você fala que você viaja mais com ela do que qualquer outra coisa, né? E como é que É. foi vocês pensarem em fazer um cruzeiro fluvial? E já aproveita e já emenda aí, fala um pouquinho de que tipo de experiência que vocês já tinham tido, né? Nesse tipo de viagem. Tá. Antes de mais nada, eu quero mandar um bando de beijo. Tá aqui o Arnon, que é meu irmão de criação, entrou, a Gil, a Marli, que é minha vizinha, muita gente linda aqui. O fã-clube, eu tenho fã-clube, gente. Eu sou importante. É o seguinte, eu e minha mãe, a gente tem uma relação de parceria a vida inteira, né? Eu morei sempre com ela, meu pai morava em outra cidade, então a gente sempre foi muito próximo, muito, muito unida. E aí a gente sempre viajou muito, porque era a maneira como minha mãe, quando parava as turnês dela, se ela tinha 3 dias, ela queria viver
ter 3 dias intensamente comigo. Então a gente viajava muito, ela me levava para tudo que é lugar. Existe aquelas pessoas que acham, ah, não, mas tal pessoa, criança só gosta de ir para não sei aonde, criança, e assim, o criança gosta de ir para onde o seu pai te leva e te mostra, seus pais, né? Mostra interesse. Então, assim, Salzburg, ah, mas você vai levar a criança para a Áustria. Não, mas se você colocar tudo no olhar da noviça rebelde, tudo muda. Então, ela brincava muito com o lúdico comigo. E a gente, com o tempo, a gente foi vendo que a gente é muito diferente viajando. Então, eu gosto muito da coisa meio programada, eu gosto de marcar um restaurante desde que eu saio daqui, eu compro ingresso de museu daqui com horário marcado, e ela fica louca. E ela tem uma outra maneira, ela é livre, né? Ela é solta. Então ela pega, chega assim, ela sai, hoje é meu dia, aí ela sai. E eu fico desesperada, porque até a gente chegar a esse consenso, era ou de um jeito ou do outro. E a gente aprendeu a fazer uma viagem que tem a maneira das duas de viajar. Então, no dia dela, ela sai desvairada e aí ela para num café, fica meia hora sentada. Eu quero morrer, porque eu falo, ai meu Deus, quanta coisa eu podia estar vendo agora, eu tô aqui nesse café. E aí ela senta para almoçar e passa 3 horas almoçando. Só que isso também é muito bom porque deu muita leveza para minha vida, né? Eu sempre fui muito regrada. Ai, tal hora eu almoço, eu pego o ônibus essa hora, eu viro a esquina, eu tenho um mapa. E o que eu achei mais maravilhoso desse cruzeiro que a gente fez juntos é que ele respeita o tempo de cada pessoa. Então, por exemplo, você tem um monte de atividades. Então, você tem o passeio de bicicleta, você tem os hikings, você tem um monte de coisa. Só que em todos eles existe ali uma classificação do seu passo. Então, assim, eu quero ir fazer esse passeio na cidade de Linz, mas hoje eu tô com um pouco de dor na perna, ou eu não sou muito ativa. Existe um grupo que é o mais gentle, assim, né? Então, que aí você vai de van. E aí você chega lá, faz o passeio a pé pequenininho, mas volta pra van e volta pra casa. Pra casa. Olha, eu me sentindo em casa já no cruzeiro. Não Volta pro deixa de ser cruzeiro. a E casa. tem um outro ritmo que é um pouquinho mais, e o outro ritmo que é de pauleira, que era o que eu gostava de fazer, que a gente subiu para Budapeste, subiu até o Fisherman's e tal. Então, o que eu amei é que eu e ela, fazendo a mesma viagem, a gente conseguiu fazer da nossa forma. Uma com a coisa meio programada, bota o alarme, vai para aula de yoga, desce, não sei o quê, reservando o restaurante. E a outra, solta, deixa eu ver como eu vou acordar amanhã. E o mais engraçado, foi a única semana do ano passado que eu vi minha mãe dormir. E eu não estou falando isso assim, do ano passado. A minha mãe, ela é muito agoniada. Eu tinha muito medo de levá-la a um cruzeiro, porque ela fica com uma coisa, mas se eu quiser sair? E se eu quiser descer? E eu, pela primeira vez, acho que na minha vida, eu vi ela dormir sem limites, assim. Eu saía do quarto fazer yoga, eu voltava, ela estava dormindo. Eu saía do quarto para fazer bicicleta, eu chegava, ela estava dormindo. Então, assim, eu acho que para cada uma teve um sentido diferente. As duas participaram de atividades juntas também, conheceram coisas, as culturas. Mas esse cuidado pessoal, essa proteção do teu limite, de como você quer levar a viagem, foi perfeito para nós duas, porque a gente viaja muito diferente, a gente conseguiu fazer a mesma viagem, cada uma no seu ritmo, com a prioridade que lhe era, naquele momento, o primeiro lugar. Não, deu para perceber bem. Quando a gente que seguiu, né, o dia a dia de vocês a bordo, né, deu para perceber que não tinha tédio, né? Apesar de uma ter ficado a bordo ou ter tido um estilo de viagem de um jeito, você de outro, sua mãe de um jeito, você de outro, não existia tédio, não existia nada. Era sempre vocês estavam bem, né, com o que estavam fazendo, né? Então, dificilmente estar com a minha mãe dá tédio, né? Porque a pessoa realmente é fato, né? uma luz, uma estrela, uma alegria. Mas você lá não tem nem... Se você quer ficar no tédio, você tem esse direito. Se você não quer, você não tem. Então, assim, a gente embarcou em Budapeste, estão perguntando aqui qual era o roteiro. A gente embarcou em Budapeste, eu podia até você me ajudar, porque eu não lembro, já foi em agosto, foi aniversário da minha mãe. Foi pelo Rio Danúbio. A gente começou em Budapeste, terminou num porto onde a gente depois foi via terrestre para Praga, né? E aí a gente passou por Salzburg, por Linz, um monte de lugarzinhos pequenos, aquela abadia linda, que foi em Warschau, a abadia de Melk, que era em Warschau. Então é
era um cruzeiro, é um cruzeiro fluvial, que eu acho que a grande diferencial é que você viaja por dentro dos países e não para o país. Foi uma coisa que eu ouvi numa apresentação de vocês que para mim me pegou demais. O cruzeiro marítimo, ele te leva aos países. E o cruzeiro fluvial, ele te leva por dentro dos países. Então você atravessa os países, vai passar de um para o outro. E a Europa nasceu dos rios para fora, porque era como elas recebiam as mercadorias. Olha que culta eu. E aí você chega aos países da maneira como eles chegaram. Você chega e você descobre o país por onde ele começou, as cidades começaram. Então, eu achei assim, para mim, isso que era interessante também, minha mãe, se ela acordasse às 4 da tarde, que não é o caso, mas se ela acordasse, ela saía do navio, saía e fazia um tour andando rapidinho, voltava, ela já estava no lugar onde ela tinha que estar. Então, assim, você não precisa esperar o avan do trânsito, não sei o quê, não sei o quê. Era tudo de acordo com o que você precisasse naquele momento. E é isso que para mim foi essas experiências diferentes. O nosso cruzeiro foi um cruzeiro de vinho, então por isso eu escolhi para o aniversário da minha mãe também. Infelizmente às 10 da manhã eu estava fazendo degustação. 10 da manhã. 10 da manhã já é meio-dia em algum lugar. Infelizmente. E aí eu escolhi esse para ela porque ela é uma pessoa que ama vinho. Mas existem outros, né, que depois eu fiquei... Depois não, quando você me mandou material eu fiquei louca. Tem de mercados de Natal, tem tantos outros, tem no Vietnã, tem um monte. Então, assim, vocês têm experiências muito interessantes e muito direcionadas, assim. E mesmo a gente tá na mesma coisa, dentro dele a gente recebe um tratamento diferente da pessoa que está do lado. É tudo de acordo com a nossa necessidade, a nossa capacidade e a nossa vontade de curtir esse cruzeiro, de que forma seja, né? É um cuidar muito especial, né? Fala a verdade. Muito. Porque é um cruzeiro mais intimista, são poucas pessoas, né? O barco que vocês fizeram, por mais que ele seja o maior dos rios europeus, ele não é assim tão... não tem um grande número de hóspedes, né? São só 196 hóspedes no máximo. Né? Então, assim, é um número muito, muito tranquilo, dá para você, inclusive, apesar de você já falou aí dos vários níveis de passeios, né? de dispêndio da energia, né? Que a companhia oferece, que você pode até provar aí, né? A questão da acessibilidade, né? No caso, como você falou, que a Fafá às vezes estava lá, mas aí ela queria sair, ela podia sair porque está no centro da cidade, né? É muito fácil. Tem a van, né? E você te leva. Não, e assim, a Marli está perguntando aqui quantos dias. Acho que o meu foi de 7 ou de 5 dias, você lembra? 7 noites. Foi 7. Mas você tem, Marli, tem até de 14. Tem uns muito enormes, maravilhosos. Então você vai de acordo também com, enfim, com o teu tempo de férias, com o quanto você tem para naquele momento investir numa viagem dessa. Outra coisa que eu amei muito também, que eu falo desse cuidado especial, né? A gente sai para viajar, para fazer de bicicleta ou hiking. Quando volta, você tem um cartãozinho, né? Que aí você dá o check-out e o check-in, que é para a pessoa também saber que você não foi esquecida no porto. Tem esse cuidado também. Não foi esquecida na cidade. E aí, quando você volta, você tá, nossa, suada, não sei o quê, você é recebida por um carrinho lá dentro com toalhinhas refrescantes com aroma. E a água, todas as águas do cruzeiro eram águas que são em garrafas sustentáveis, elas são que é toda de sustentável. E aí, águas aromatizadas, suquinho. Então, assim, você chega e você já é cuidado já na entrada, né? E aí, dependendo da cidade onde você tá, antes da entrada do restaurante... São 5 restaurantes, né? Naquele? Eu esqueci, 4. 4 restaurantes. O que não precisa de reserva, né? Que é enfim, do dia a dia, do café da manhã. Quando você chega, você tem ali uma bancada com as coisas, a gastronomia cultural daquele lugar. Então você chega, você tem a salsicha de Lins com a mostarda mais antiga, da não sei aonde. Então, quer dizer, é uma enxurrada de cultura, porque você tem cultura na hora que você chega no país, você anda pela cidade, você entra de volta, você tem aquela comida ali, sempre a comida cultural, tem sempre um vinho da região. Então eu acho que é um mergulho mesmo
mesmo falando do Rio, é um mergulho mesmo na cultura daquelas cidades, né, e daqueles países. Fora que a maioria dos ingredientes são frescos, né, Mari? Também tem isso. A maioria é tudo fresco, porque o barco é... Não, a gente via descarregando. Então, a gente saía para passear de bicicleta, quando voltava, a gente estava junto com os containers que estavam saindo enfim, os descartes e tal, e o que estava entrando de comida fresca. Então, assim, é impressionante. Você está no Rio, né? Da onde chega muita coisa. Eu fiquei, assim, poucas vezes na minha vida eu me agarrei tanto, assim, numa viagem, assim, de ficar triste de ir embora, porque eu me senti muito cuidada. Fora a elegância, né? Os quartos são lindos. Alguém perguntou aqui também, a gente ficou na cabine B, né? AB. Foi B? AB. 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 Ficou eu e minha mãe na mesma. Varanda, né? Uma com varanda. Uma varanda, E... Agora, tem quarto lá. Porque ela ficou numa que era abaixo do nível, que só tem uma janelinha. Isso em um outro barco, né? Então ela queria saber qual que vocês tinham viajado. Não, e tem diversos tamanhos de cabine. Tem uma lá que estava uma galera do Texas finíssima, que estava num quarto de não sei quantos metros quadrados, que tinha até um funcionário exclusivo para arrumar o armário, não sei o quê. Então eu falei, gente, isso é muito chique. E por falar nessas pessoas, a gente, acho que eram as únicas duas brasileiras. A staff tinha muita gente de muitos lugares do mundo, mas os outros hóspedes, a maioria eram americanos, e a gente acabou fazendo uma amizade, assim. Eu tenho uma família que eu fiquei amiga, que mora na Califórnia, com quem eu falo até hoje. Eu sigo no Instagram, a gente se fala. Então, assim, você cria um vínculo, porque além de ser pouca gente no navio, nesses pequenos grupos, você vai ficando sempre com as mesmas pessoas. Então, se eu estou no grupo de caminhada moderada, eu estou sempre com a mesma galera. Se eu estou no grupo de bike que vai fazer longa distância, eu estou com a mesma galera. Então, você acaba ficando com grupos, assim, mais unidos, e aí você tem uma conexão maior com pessoas, né? Os nossos vinhos todos eram da Califórnia também. Então, assim, eu saí de lá com amigos novos. O Christian brincava, o Christian, né, o chefe, eu não sei como é que vocês falam. Como o Christian é o nosso cruise manager. Ele falava também, que eu era, é um alemão que eu era baiano, RP né? lá dentro. Ele tá o quê? Ele é um alemão baiano. Alemão baiano. Falava português melhor que eu. E sabia mais de política que eu, e a gente ficou conversando lá, e assim, ele falava, Mariana, você é quase relações públicas, que passava uma, eu falava, melhorou o joelho, aí passava outra, eu falava, e não sei o quê, você fala mais nome que eu, mas eu sou desse jeito, né, eu gosto de pessoas, e assim, americano já é... né, Marina, nesse tipo de viagem. Eu me grudo nas pessoas, eu acho que quando você está no mesmo lugar, fazendo as mesmas atividades, isso facilita também, mesmo para o americano que é mais fechado, eles se sentem mais parte de um grupão. Então, eu levei gente pra vida, assim. Essa pessoa que estava nessa super cabine do Texas ficou apaixonada na minha mãe. Minha mãe, um dia, a gente chegou... Eu e minha mãe, mais algumas pessoas, a gente chegou no porto um pouco antes do navio chegar, porque ela deixou a gente num lado e a gente saiu pelo outro. Foi uma coisa assim. E aí tinha um outro barco. Aí o que vocês fazem? Vocês não deixam a gente à deriva. Vocês botam a gente num outro barco para esperar o nosso, que é muito fino isso. E aí a gente tá nesse barco, aí o pianista começou, aí minha mãe cantou Bésame Mucho com ele, e aí o povo americano pirou com a minha mãe, porque a mãe tem essa coisa, né? Pegou o microfone e foi, e aí cantou um monte de música. E aí quando a gente voltou pro nosso, eu fiquei amiga do pianista do nosso, diretor musical, que era o David Onka, e aí até tem um vídeo aqui, tanto aqui eu e ele, esse é o David Onka. Foto essa, mas eu vou pôr gente, mas ele... Esse homem... Mas acho que não sai o som. Acho que não sai o som. Esse homem é um... Eu não sei nem dizer o que ele é. Ele é um espetáculo. E aí a gente ficava, enquanto a galera estava em atividades, ou entre hora do banho, sei lá, eu subia e ficava cantando com ele. E aí a gente gravou essa, que foi Hero, da Mariah Carey, e eu botei nos meus 2 perfis, que eu tenho esse, o Mari Belém, e tenho uma Mãe de Primeira Viagem, que é o blog, né, que é de viagem, maternidade, e aí eu botei lá, e assim, era isso, entendeu? A gente já tava todo mundo em casa. Então, ao mesmo tempo que você tem essa coisa direcionada, personalizada, vamos dizer assim, você tá num lugar que as pessoas estão todas convivendo e trocando experiências, trocando cultura.
Então foi realmente uma experiência inesquecível para mim, assim, inigualável mesmo. E essa tua experiência aí com o David ele estava no meu, quando eu fiz também em julho, era ele também. É um cara é, Nossa, multi, né? Ele é multitudo, né? Faz de tudo lá, multitudo. tudo. E ele é muito legal. É. Mas o legal é que essa experiência prova que assim não tem limite também, né? Você usando o bom senso, você consegue participar até nisso, né? Eu lembro bem de que tudo. E ainda tinha balada de noite, hein? Ainda tinha balada. Tinha balada de noite que a gente ficava, eu, né? Minha mãe já ia dormir, mas eu fiquei dançando tudo com o povo lá. E aí o Christian dançava com a gente também. Então, assim, é uma experiência mesmo, dentro e fora do cruzeiro. Assim, é uma coisa que, se eu falar, é uma coisa que eu quero fazer novamente, tem inclusive. Pelo Douro, né? A gente é super português, eu e minha mãe, as pessoas mais portuguesas. A gente quer fazer, então você pega os roteiros, você fala, gente, você imagina isso que eu fiz entre Budapeste, cidades da Áustria, cidades da Alemanha, terminou em Praga, imagina eu fazendo isso no Vietnã, imagina fazendo isso nas feiras de Natal da Alemanha, quer dizer, olha só o tamanho de experiência que você tem dentro e fora, né, desse cruzeiro. O David Onca, ele é nigeriano e mora na Alemanha. Então, assim, é um cara que ele sozinho já é cultura pura. E ele tá lá tocando, ele bota lá as músicas dele, a gente fica cantando. Então, assim, tem uma coisa também do capitão tá sempre acessível, tem a mesa do capitão, que você vai lá conversar com ele, e ele explica a questão das não é barragens, qual é o nome daquilo? Das eclusas. Das eclusas. Você fica lá assistindo como é que ele faz as eclusas para cima e para baixo. Então, assim, você aprende muito. Ele, um jovenzinho, né? Nossa, um holandês. E eu ficava falando holandês com ele, porque eu sou metida, né, a falar qualquer coisa. Então, eu falo um pouco de holandês, muita coisa eu não sei, mas eu ficava arriscando, assim, ele morria de rir comigo, menino super jovem. É verdade. Então, era assim, putz, foi demais, foi muito maravilhoso. E eu fiz passeios que eu sozinha não faria, porque sempre tinha um guia, você tinha uma corzinha do seu grupo, né? Então, verde, amarelo, não sei o quê, e cada vez um guia, e o guia sempre era da cidade, ou tinha nascido na cidade, assim. Então, você sabia de coisas, assim, eu soube de coisas da Noviça Rebelde. Interessante também. Os roteiros da Europa, a maioria do crew, do staff dos barcos são da Europa. Então, né, é diferente do marítimo. O marítimo tem muita gente do mundo trabalhando, né? No fluvial, a característica é que a maioria é europeu mesmo. Então, eles já têm aquela intimidade com o destino, inclusive. E a gente chegava nos lugares, assim, quando a gente chegou em Salzburg, eu lembro que a gente desceu em outro lugar e pegou um ônibus, olha eu chorando aí no vídeo, a gente pegou um ônibus e esse ônibus parou num lugar que eu nunca vi uma cor de água daquele jeito, que era num lugar que para você comer alguma coisa, e você tinha uma vista de um lago que era assim, turquesa absoluta, e aí de lá vai para Salzburg. Aí estava em Salzburg, e a pessoa que estava com a gente no ônibus, falando coisas dos bastidores da Noviça Rebelde, da história real dos Von Trapp, que a Maria não era aquela flor de candura, que ela era a dura da família, assim, a dura que eu digo de rígida, tal, que o afeto mesmo era do Von Trapp, ou seja, não era ele que tinha o tal do apito. Então, assim, onde é que eu vou saber um negócio desse? E eu sabendo um negócio desse, passando do lado sabe, da fonte onde ela cantava ali, com a linha dela rodando. Para mim, quando é que eu ia saber um negócio desse? Então, assim, para mim foi muito enriquecedor em termos de cultura, culinária, dos vinhos, e me senti absolutamente cuidada, assim, por todo mundo. As pessoas sabiam se eu perguntava uma coisa de manhã para uma pessoa X, à tarde vinha uma outra pessoa me falar, se não foi você que fez sei o quê? Falava, gente, como é que eles se comunicam, assim? E outra diferença, né, dos cruzeiros marítimos é que ali você falou, são 180, 190 pessoas. Cruzeiro marítimo é de 300 para cima. Então as coisas são até... 300 ainda é luxo do luxo, né? Falei pequeno ainda. Você acaba...
Eu acho também divertido e tudo, mas é outra história, né? Porque aí você tem, sei lá, agora tem zumba no deck, era todo mundo pra zumba do deck. Não, lá não, é assim, agora tem uma caminhada, você pode sair no ônibus 1, 2 ou 3. Qual é o nível de esforço que você quer fazer? Olha, se você não for pra caminhada, tem yoga. E o professor da gente de educação física era português. E aí ele falava em português comigo, em Era o inglês com um, em Thiago. alemão com o outro. O Você pegou o Thiago. Thiago também, né? Peguei, aí o E essa Thiago questão do fez. wellness, você curtiu? Você tá ouvindo o que você está cantando ou não? Não tô ouvindo, não, tô só aí, né? Nossa, não consigo. Mas depois. Tá no meu canal, hein, gente, também, hein? Tá no Mari Belém e no outro, no IGTV. Foi tão emocionante esse dia, eu chorei tanto. Minha mãe tava filmando, né? Então ela tava filmando, e aí ela começou a chorar, eu não posso ver minha mãe chorando, aí eu comecei a chorar também. Eu fui para ir num período muito assim sensível da minha vida, eu estava super sensível, então eu também recebi nesse tanto dos tripulantes quanto das pessoas uma carga de amor também que eu estava precisando muito nessa época. E aí eu chorei aí emocionada porque a Hero fala que você tem que lembrar que a força e o herói estão dentro de você. E eu falava, gente, eu tô num privilégio sem tamanho, num cruzeiro, conhecendo parte do mundo, com um cara talentosíssimo, com gente que eu vou levar para a vida, sabe? Assim, eu vou passar por isso, eu vou passar por isso e por muito mais. E cá estamos nós, todos presos em casa, sabendo que vai passar por isso também. Então, assim, foi muito importante para mim, porque as pessoas são muito atenciosas e amorosas, né, lá dentro. A pessoa da equipe é incrível. Então você fica muito. E o Thiago também fazia os passeios de bicicleta. E você Aí fez? você ia Você fez o do Viena bike? para mim. Nossa, eu fiz uns 5 de bike. Eu fiz Linz de bike, eu fiz Viena de bike. Ixi, agora eu vou lembrar. Não, eu acho que foram 2 grandes de. Ou não, teve mais um que eu não vou lembrar agora. E o Linz, eu lembro que eu fiz de bike, quando eu voltei, minha mãe continuava dormindo. Aí eu tomei banho e tal, me troquei. Aí minha mãe falou: eu quero ver a cidade. Foi essa que a gente desceu e foi ver o centrinho da cidade juntas ali, a pé. Que horas tem que voltar? Tal hora, beleza. E a gente passeou e foi lindo. E eu já tinha feito alguma parte, a grande parte de bicicleta, então eu ia falando, mãe, aqui foi uma das casas de Mozart, aqui não sei o quê, que você vai passando, né? Então, é assim, eu sou uma fã de viagem e fã de compartilhar as viagens. Por isso que eu posto tanto, eu falo as informações, porque eu acho que eu acho que o maior investimento que a gente faz na vida é viajar. O que você adquire de cultura, de conhecimento, de aprendizado numa viagem, para mim, assim, é o dinheiro mais bem gasto da vida, é você viajar e poder absorver tudo isso. É fato. E você foi à Abadia de Melk, né? Com a sua mãe. Fui. É porque Fui. Ela nesse estava dia de louca. Melk. Quando a gente se falou por telefone, que ela ficava falando, não sei o quê, ela ficou louca com a Abadia de Melk. Louca. Não, Maravilhoso. é uma coisa Umas de louco. salas assim. Não, tinha um órgão lá dentro que eu nunca vi coisa semelhante na minha vida, assim. E tudo folhado a ouro, umas coisas gigantescas, uma vista linda para o Danúbio lá de cima. Uma coisa assim, sim, Você sem sabe que palavras, nesse assim. dia tem um passeio de bike que são 24 quilômetros. Eu acho que você não fez, porque você foi a Melk, e acho que você não fez esse daí, né? Mas eu fiz. Tinha que optar. Esse tinha que optar, e aí como Salzburg é uma coisa que eu. Ah, não, esse dia do mel, que a minha mãe gosta muito de Abadia, de tal, eu falei, não, eu vou ficar com a minha mãe esse Não, dia, é foi isso. imperdível, é imperdível. É imperdível. É. É imperdível, mas assim, como eu já conhecia, em julho eu optei por fazer esse passeio. E é bem legal, você desembarca em Porchant, alguma coisa assim, e vai de bike 24 quilômetros até uma cidade que chama Ibis, né? Nossa, que lindo. Aí você chega e tem que esperar ainda o barco, porque ele está vindo, né? Então você vê o barco chegar, é bem interessante também. É bem legal isso, de você fazer esse passeio, que você desce do barco numa cidade e embarca na outra. Não, maravilhoso, isso foi uma coisa que eu mais amei. É amei. margem do rio, né? É muito louco. A Abadia, e as ciclovias... Lá em cima, a gente vendo a Abadia lá e a gente passeando de barco. É bem louco. E as ciclovias super perfeitas, parece que tá num tapete.
E é até engraçado, porque culturalmente a gente, né, é recente para nós essa coisa da ciclovia. Então a gente tomava algumas broncas lá, porque de repente você parava, sei lá, caiu um negócio, você parou, não pode parar aqui. Você tem que... Ah, Então, assim, é muito interessante, porque você realmente circula pela cultura daquela galera, assim, você vive aquilo que eles vivem, né? Nossa. Alguém escreveu aqui, não tem essa viagem ainda para brasileiros e latinos, sei lá, no Brasil. Eu sou do time que a AMA tinha que ter um barco na Amazônia, entendeu? Sem negar aqui as minhas origens paraenses e amazônicas. A Amazônia vai ser um escândalo. mas é um Mas tipo tem de vários viagem bem roteiros. diferente. Completamente. É completamente diferente. Inclusive, você Completamente. comentou do Camboja, né, do Vietnã, Uhum. o Mekong, ele é bem diferente. Por mais que o Mekong você ainda tem você para em diversas cidades, obviamente, Uhum. mas ele é muito mais natureba, é muito mais roots, vamos dizer assim, né, rústico. Uhum. Ah, e eu costumo fazer um paralelo como se você estivesse navegando no Pantanal, né? Mas, de fato, é que o Pantanal também não tem tantas cidades assim, e a Amazônia também não, né? É, é. Até existe um Essa, roteiro lá, porém você não tem cidade para parar. Você vai... para ficar parando. E É. isso foi uma coisa que minha mãe das minha. Ó, o chefe Guga Rocha, te amo. Meu companheiro de viagem também é esse cara, maravilhoso. Pena que a gente engorda muito junto, eu e ele. Também tá Marcos Patrick, tá a Jane, minha amiga. Tem muita gente aqui bacana aqui embaixo, muita gente querida. Muita gente que acompanhou a viagem, inclusive. Legal. Uma coisa que minha mãe também, que foi uma coisa que foi mais fácil, eu falar, mãe, vamos fazer uma viagem de cruzeiro, porque ela já me olhava assim, ó. E se eu quiser sair de lá? A Isso é uma boa. vantagem Como é que você da convenceu a sua Europa mãe? é que era uma cidade por dia. Então, assim, você dormia numa cidade e você acordava em outra cidade. Então, não é que você ficava o dia inteiro no navio e começava a dar aquele. No caso da minha mãe, tá? Eu sou muito mais sussa. Eu fico 7 dias no navio, ele andando, eu linda com meu livro, com não sei o quê, não me importo. Mas a minha mãe, ela tem essa coisa meio siri na lata, que é uma coisa que até nessa fase de quarentena eu tô muito surpresa como ela tá comportadinha e bonitinha, que ela não sai de casa desde 20 de março. Mas é uma coisa que, para mim, era impossível pensar nela presa num lugar, vamos dizer assim. E ela, na hora de falar, eu falei, ai, mãe, é um cruzeiro, isso aqui, mas olha, Aí eu peguei o roteiro, mostrei pra ela, ela falou assim, não, não, vamos, porque isso aqui parece absolutamente diferenciado. Eu falei, não, e tal, aí vamos lá. E aí o que ela falava assim, gente, eu dormia e acordava também na outra cidade. Então não tinha dias que você ficava viajando, né? Não sei, se você quiser, Navegando. Não, quiser descer, e mesmo quando quero você descer e tem um comprar. momento de navegação, você tem para onde olhar, Uhum. né? Não tem alto mar. É, Você tem as margens, é. você tá curtindo É. o passeio, né? É diferente, é bem Não, e diferente. eu te falei que eu fiquei muito feliz que outro dia eu fui ligar o meu computador, eu sou uma pessoa que gosta de Windows, não sou essas pessoas mega modernas de não sei o quê, e o Windows tem sempre um fundo de tela que eles escolhem. Você abre e tá lá um fundo de tela X, que aí você coloca o seu código e aí entra. E aí fica uma coisa ali que se você quiser saber onde é aquele lugar, você clica e ele te mostra através de uma ferramenta de busca onde é aquele lugar. Eu abri, eu tava falando com a minha mãe no telefone, eu abri e falei, mãe, o nosso cruzeiro é o fundo do Windows. Aí, quando eu abri, era um castelo, que agora eu não vou lembrar qual. Porque aí que era interessante também. Você tá lá no cruzeiro, de repente alguém fala no microfone: olha, sua direita, esse castelo de 1201 antes de Cristo, e você fala: meu Deus do céu, eu tô viajando na história do mundo. E aí, o fundo de tela do Windows era o Danúbio. E um castelo que a gente tirou foto embaixo, assim, né, enquanto eu navegava. Ah, tira, tira, tira. E eu falei, gente, olha que louco você olhar e falar assim, eu estive ali, eu vi isso de perto. E tem dois, eu acho que um deles é de vocês, é um do AMA que tá lá embaixo, porque é muito igual. E Ah, aí legal. eu olhei e falei assim, cara, olha que coisa louca você olhar num lugar assim e falar, eu pude viver isso, né? Eu tive essa sorte, esse privilégio de aprender ali, em louco, andando no meio daqueles lugares lindos. Muito, muito especial mesmo. Muito Ah, especial. não tenha dúvida, é super especial. Agora me fala uma coisa. E o barco? Você gostou do barco?
Amei. Amei. Tô vendo aqui meu padrinho Chique, o Izan Nijara, minha amiga Deia. O Izan, um homem muito fino. É o único judeu devoto de Nossa Senhora de Nazaré que eu conheço, meu padrinho amado. Ele ama porque dentro, ele gosta de luxo. Esse meu... olha, não é nem a questão de luxo, eu vou te falar o que que é. É uma questão de elegância. O cruzeiro é muito elegante. Todos os lugares. Tem uma sala de leitura que eu fiquei louca, porque você tem uma lareira, aí você fica ali e parece. Aí você tem uma parede que é de vidro, então você olha para fora, é o rio passando, as cidades, a vegetação, e você sentadinho ali com a sua tacinha de vinho, o seu suco, a sua água, sei lá, lendo o seu livro. Eu acho que era uma biblioteca que eles chamam. Tinha um cinema lá dentro. E você tem a programação, aí você tem um cinema também. Então, assim, A sala o de que cinema você é quiser bem fazer lá legal, dentro. né? É bem bacana. Nossa, e é com o conforto. E o conforto daquele lugar. Então, assim, tudo muito. Você tem estrutura para tudo. Ah, eu não quero, hoje eu quero ver um filme e não fazer nada. Vai lá pro cinema. Ah, hoje eu quero ler um livro e olhar por nada. Ah, tá frio lá fora, tá meio friozinho, eu vou ficar aqui dentro lendo. Você tem uma parede de vidro para olhar tudo que tem lá fora, não é uma janela. Então, assim, é de uma elegância. E o quarto, cada vez que a gente entrava no quarto, né, depois que arruma tal, quarto não, né? Cabine. Muito fina, cabine. Cada vez que você entrava na cabine, você tinha um mimo na cama, programação do dia seguinte. Aí, se você quer reservar o tal restaurante para o dia seguinte, estava lá. Então, assim, você realmente se sente cuidado o tempo todo. E o barco tem uma estrutura incrível. Imagina 4 restaurantes. 3 deles ou 2 deles você tem que reservar. E aí você tem um que é estilo chef's table, né? Que vem vários pratinhos, criações deles. Tem um outro que é mesa comunitária, que aí também é muito legal para fazer a questão da conexão com outras pessoas. Então, assim, por dentro, você nem. Às vezes você esquece que você está dentro de um barco, dentro de um cruzeiro, porque você olha em volta e você fala, gente, isso aqui é uma sala, isso aqui é uma sala de TV, isso aqui é um piano de verdade. Você esquece, né? E aí você tem a beleza itinerante, né? Aquela coisa passando lá fora que você fala, meu Deus, como o mundo é lindo. É demais, né? Eu vou aproveitar, É vou demais. até dar uma informação aí meio que importante sobre a segurança, né? Para a retomada, né, desses cruzeiros, né? Você comentou que tem o restaurante que é o Jimmy, né? Que é o familiar, que é uma coisa mais Isso. você fazer conexões, né? Isso é uma das coisas. São algumas situações vão cambiar, vão mudar um pouco por causa dos novos protocolos de segurança, né? Então, por exemplo, o Jimmy é um restaurante que só tem no Ama Magna, inclusive, que é esse, que são mesas comunitárias, né? Ele vai passar a ser à la carte, porque estão perguntando exatamente isso agora, se essa mesa comunitária continua a existir agora, tá vendo? As pessoas estão muito conectadas com a gente, estão dando isso. Não, essa mesa comunitária, ela continua existindo no sentido das pessoas poderem estarem se conectando, porém, os espaços vão ser maiores entre as pessoas e a intenção, na verdade, dessa mesa comunitária, desse restaurante especificamente, era que as pessoas se sentissem como se estivessem no almoço de domingo, na casa da vovó, né? Com aqueles pratos. Que é uma delícia. E a coisa era compartilhar o menu, né? Isso não vai ter mais. Vai ser menu à la carte, cada um pede o seu e é servido separadamente, tá? Os buffets, por exemplo, que tem buffet de café da manhã, buffet do almoço, também vai mudar. Em alguns casos, não vai ser self-service, vai ter alguém servindo com luva, com máscara e todo o buffet protegido, quando assim for feito, né? Em alguns casos, eles simplesmente não vai ter mais o buffet, vai ser à la carte, tá? Depende da refeição e o tipo de refeição que tem. Mas isso assim... Isso é uma coisa daqui para frente, assim, ou você acha que com o tempo volta a ser como era? A gente não tem como saber, né? Não dá para saber, viu, Mari? Não dá para saber. Mas inclusive, essa questão de segurança e de higiene, inclusive, né? Você que já fez, você sabe que o padrão já era bem alto, né? Essa coisa de você ter álcool gel você tinha
quando você entrava Tinha no tempo bar, todo. sai, qualquer lugar, né? É. Coisa bem rígida. Mas eles, na verdade, Uhum. eles estão mudando um pouquinho os protocolos para fazer com que isso fique ainda melhor, né? Para que Aham. todos os hóspedes se sintam seguros. Não só os hóspedes, mas como também o staff, né? Todos os marinheiros, É. a tripulação, né? De um modo geral. Aham. Outra coisa que eles com certeza vão mudar, a gente já respondia um questionáriozinho antes de entrar, né? Ou no check-in, ou mesmo no web Uhum. check-in, né? Ele vai ser um pouco mais completo, né? No embarque vai ter medição de temperatura, né? Aos poucos, eu pessoalmente, Mário, acredito que não é Uhum. que se vai relaxar, mas conforme a coisa for entrando num ritmo, né? Algumas coisas vão ser criadas, outras vão cair por terra porque não tem muito nexo. Mas, assim, É. todos, não só a indústria do cruzeiro fluvial, que é o nosso mote, o nosso principal produto, mas em termos de cruzeiro, navegação de um modo geral no mundo, né, já tinha um protocolo muito rígido, mas eles estão refazendo todos esses protocolos. Né? Aham. Mas Vocês têm data de retomar as saídas já? Lá na Europa? não, a gente espera que ainda em 2020 a gente, em algum dia, volte a navegar. Né? Eu brinquei com você hoje mais cedo que meu aniversário de 40 anos eu tinha pensado, poxa, acho que eu vou me dar um presentaço daqueles. Aí veio a quarentena, acabou com tudo. Aí eu falei, não, então meu aniversário de 41 eu vou fingir que é o de 40, que aí eu comemoro mesmo bem. Esse ano a gente tem Vocês que têm meio também, que apagar. vocês têm África do Sul também? Ou eu tô viajando? Tem, na verdade, é Botsuana, né? Não é bem África do Sul, Ah, sul da África. tá. Nós temos um barco pequeno que fica no Kobe, no delta do Okavango, Okavango Delta. Uhum. E é um barco de 14 cabines, é super difícil de conseguir. Nossa, super exclusivo. É bem exclusivo. Ai, que Mas, delícia. Eu vou acender a luz porque a luz caiu, mas vai me falando que eu estou escutando, por eu tô favor, te que eu vou ter vendo, que acender a viu? luz. Eu Tá um estou pouco aqui, ó, escura, mas fazendo eu tô te mímica. vendo. Tá, Tá me vendo? Mas eu vou acender a luz aqui para ver se melhora, tá? tá legal. Peraí. Mas vai falando que eu estou escutando, pelo amor de Deus. Esse produto, Tá falando. vou falar um pouquinho desse produto da África, porque é um produto que eu adoro, apesar de não ter feito ainda, né? É um produto que não é só o cruzeiro, porque efetivamente é um safari fotográfico, né? Que você fica a bordo do barco, lá no Delta, por 4 noites. Então é um produto que você faz sempre um pré e um pós, né? Normalmente as pessoas fazem Cape Town, depois fazem um cruzeiro e pós-cruzeiro vão para o Kruger, alguma coisa assim, né? Uma reserva de safari. Então essa parte já é terrestre. Sim, sim. Isso é uma outra coisa bem legal de falar. A gente fez esse que, né, começa em Budapeste, termina numa cidade da Alemanha. Qual que é a cidade? Você lembra? Wilshofen. E aí você tem você tem a opção de continuar essa viagem até Praga, né? Então, assim, também é opcional. Então, eu quero ficar, não quero ir até Praga, eu quero ficar aqui. Ah, não, a gente quer ir até Praga, quer aproveitar que vai todo mundo a Praga, a gente vai também. Então, assim, a gente fez a experiência completa, mas é uma coisa que também é uma opção de você ir até a outra parte que é terrestre, que a gente pegou o ônibus e tal, e aí tem essa que você falou também, que a gente sai numa cidade, faz um tour, aí pega um ônibus, alguma coisa, uma van, vai para uma outra cidade do lado e o navio tá lá te esperando. Então, assim, é muito sensacional. E a Europa é legal que propicia isso, né? Porque as distâncias são muito menores, os países são muito menores. Então, você tem essa sorte, esse privilégio de você conhecer vários lugares. Né? Você vê que eu fiz 4 países? Foi Hungria, né? Budapeste, aí foi Áustria, Alemanha e terminei. Então são 4 países em o quê? 7 dias? 7 dias. É impressionante. Você sabe uma coisa que mais me impressiona? É que se você pegar o roteiro
que você fez e colocar na estrada, você faz ele em um dia. Porque o rio ele vai meio cobrinho, assim, né? Então é bem engraçado. Mas é muito mais prazeroso, né? É muito mais bonito. Fora que no deck lá em cima tinha uma piscina e uma jacuzzi aquecidíssima. Então, quando chegava no fim da tarde, eu e minha mãe, a gente subia lá, ficava na jacuzzi, se jogava na piscina, eu voltava para a jacuzzi. E as coisas passando à sua volta, assim. Fala que lindo! Ai, que saudade que me dá! Que lindo! E a minha mãe fez aniversário lá. Eu acho que minha mãe, o dia do aniversário da minha mãe foi o dia de Salzburg, que foi o dia que a gente parou nesse meio da estrada que tinha um lago inesquecível atrás, cor de turquesa. E foi aniversário dela, a gente passou nesse lago e depois em Salzburg. E a gente ficava muito aí. E aí tinha um botãozinho que você aperta aí que faz uma hidroginástica deliciosa, uma hidromassagem maravilhosa. Ali atrás a gente tinha aula de yoga também. E aí tinha umas camas, eu até postei a gente ia com o livro lá pra cima. Você foi na gym ou não? Na academia, você foi? Fala. Você fez massagem? Ficou mudo pra mim. Oi? Ficou mudo pra mim. Tá me ouvindo? Pra você? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Ixi. Deixa eu ver se é o meu. Não, ficou mudo pra mim. Por que tá acontecendo? Sei lá. Olha, gente. Ah, voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Não tô. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, sim. E você não tá me ouvindo? Agora, peraí. Fala de novo. Tá me ouvindo agora? Tá mais baixo, mas eu tô te ouvindo. Eu fico mais perto. Fala. A gente... Olha, isso aí é a abadia de Melk. É a abadia. Olha a vista. É lindo demais. Aí a gente fez tanto passeio bonito. No aniversário dela, assim, que era o que eu queria que ficasse mais especial, a gente fez o passeio todo, não sei o quê, depois voltou e foi pra piscina, aí foi pra banheira, aí foi pra não sei onde. Era uma experiência que a gente tinha feito. Parece que o aniversário dela teve 7 dias, sabe? Não foi um dia só. Tipo, à noite falou, nossa, como a gente fez coisa hoje? Sim, praticamente, não é que sem sair do lugar, mas parecia que tinha feito muito mais coisa do que um dia permitia. Porque a gente tinha as coisas do cruzeiro, a gente tinha a estrutura do cruzeiro, os passeios. Esse dia a gente pegou o ônibus, foi para outro lugar. Então, assim, é impressionante a quantidade de coisa que você faz. E olha que minha mãe dormiu pra caramba. Imagina se eu tivesse nessa pegada aí de Serina Lata, que é a dela, ela teria feito mais coisas. Mas acho que cada um tem uma prioridade, né, em cada momento da vida. E naquele momento ela realmente precisava muito descansar. E isso foi respeitado, sabe? Ninguém falava, não te vi ontem, na festinha, não te vi. Não tinha isso. É assim, e aí, você descansou? Como é que você tá? É respeitar o ritmo do outro, o motivo da viagem do outro, sabe? Então, para mim foi das mais lindas que eu já fiz na minha vida. E foi muito legal para mim e para minha mãe, porque a gente trocou também muita coisa. Enfim, conhecemos muitas coisas juntas e eu pude ter esse privilégio e de retribuir, né? Porque geralmente a minha vida inteira ela me levou para ver o mundo. E essa vez eu pude convidar ela e falar, vamos ver o mundo comigo. E ela topou e ela voltou tão feliz, tão feliz. Você sabe, né? Porque de uma vez que estava no telefone, ela gritava atrás, eu amei, eu tô apaixonada. É o jeito que a gente é mesmo. Mas, assim, eu pude retribuir a minha mãe de uma maneira muito especial. Muito especial. E eu nunca vou me esquecer desses dias. Espero que seja a primeira de muitas, se Deus quiser. Com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que fizeram aqui no meio das perguntas sobre a questão da língua, né? A Sandra perguntou que ela falou que tem alguns passageiros interessados, mas eles têm vergonha porque eles não falam outra língua. Né? Como é que foi a experiência da tua mãe? Que você falou que também não fala outra língua. Minha mãe fala francês e o resto é tudo traduzido para ela. Inglês traduz para ela, ela entende alguma coisa, mas não fala nada. E eu acho que para ela foi até libertador, sabe? Porque ela ficou na dela lá. O que acontece de bom pra gente nesse roteiro que a gente fez? A gente tinha o Christian, que é alemão, mas fala melhor português que eu, que é o alemão baiano. O Thiago, que era de esporte, que ele é português. E a gente sempre tinha alguém que falava espanhol também.
Então a gente se entendia lá, assim, ela. Imagina que eu saía de perto dela, é que eu já tenho 40 anos do lado dela, né? Então eu sei que ela se vira em qualquer lugar. A pessoa, ano passado, eu acho ano retrasado, foi para Tailândia, sem falar inglês, sem falar nada, ela se joga. Então não é que eu me preocupe, mas eu falava pra mãe, você quer que eu veja alguma coisa na recepção para você? Quer que eu pergunte alguma coisa? Não, sabe como eu sou? E ela não teve nunca problema nenhum, ela sempre se virou. Sempre alguém falava em espanhol com ela, ou o Christian ajudava também, porque ele fala português perfeitamente. O máximo de coisa, se a gente tivesse um problema, a gente podia, de repente, até ligar para a Veli para ajudar a gente, mas a gente não precisou. Ela super se virou em tudo, se virou super bem, e sempre tinha alguém que entendia ela e que respondia e que ajudava ela com o que ela precisasse. A gente não teve nenhum problema, não. A única coisa, assim, as únicas duas brasileiras realmente eram nós duas. A maioria lá, naquele cruzeiro, nessa viagem era de americanos. Mas nos cruzeiros que a gente entrou, depois foi esperar, não sei o quê, tinha gente também de outros países. Mas a gente nunca teve problema com a língua, não, quer dizer, ela, né? Então, só complementando para a Sandra que perguntou, isso você está dando um testemunho de alguém que foi no individual, né? E a AMA tem tem uma parceria com o Brasil, a AMA Waterways, né? Muito legal. Eu costumo dizer que ela, das companhias fluviais, ela é a mais madura, ela está com a gente há muito mais tempo que qualquer outra que está no Brasil, né? A maioria dos nossos grupos a gente faz com eles. E também tem essa situação de grupo. Quando você tem um grupo com 10 cabines, por exemplo, que são 20 pessoas, eles já oferecem um guia local para os passeios em português, né? Já tem essa preocupação. Então, assim, respondendo a Sandra, que fez essa questão e já dando uma informação a mais aí para o público, a gente consegue colocar, sim, guias falando português ou espanhol, né? Porque nem todo lugar a gente consegue ele em português, né? Mas quem fala espanhol normalmente gosta de falar que está falando portunhol também, os guias locais. É bem engraçado. Gente. Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta interessante. Igual Belinha. Via Route Turismo. Tá falando aqui como é que é esse negócio de esperar em outro cruzeiro. Acontece o seguinte, a gente, na verdade, o que acontece? Teve um engarrafamento, que não é assim que fala, numa das eclusas. E isso, quando ele deixou a gente num lugar da cidade, e aí ele foi buscar a gente em outro porto, enquanto a gente cruzava a cidade pelo meio. Acho que foi isso. E aí tinha uma eclusa entre os dois lugares. E aí teve, tipo assim, um engarrafamento de navios. Então a eclusa sobe, o barco vai, isso aqui, sobe. E aí acabou que atrasou eles. E não sei se também foi só eles ou se a gente também cansou antes e veio para o porto. Quando a gente chegou no porto, o nosso barco ainda não estava, o nosso navio ainda não estava. E aí, o que eles fazem? Se você está num navio da AMA, vocês podem esperar, em vez de esperar no relento, lá ficar no sereno, como diz minha mãe, eles te recebem num outro. E você pode ficar nesse outro com o mesmo serviço, tomando o seu drink e tudo, né, da maneira como seria no seu. É como se você estivesse numa extensão do seu cruzeiro até que o seu chegue. E tudo muito explicado, e aí vinha o Christian, olha, gente, daqui uns 10 minutos está aqui. Aí quando ele falava, vai tentar assim, tá tudo bem, ela todo mundo cantando, minha mãe cantando o Bessa-me Mútil, super feliz lá. Então, o que eles fizeram na verdade, para quem acabou saindo antes do tour, e aí com essa complicação da eclusa deu um atrasinho pequeno. Mas no final, todo mundo ficou tão em festa no outro barco, que na hora que o Christian falou, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ir. Aí já tá bom. Então, assim, foi muito gostoso, porque você conhece os outros, eu conheci esse outro cruzeiro, e assim, uma extensão mesmo. Você chega lá e fala assim, você vai esperar aqui? Então o que você quer beber? Então tá aqui um negocinho para você comer. É uma extensão do seu até que o seu chegue para você não ficar esperando do lado de fora. De novo, é um carinho e é um cuidado com os passageiros que eu nunca vi em lugar nenhum. Só para deixar claro, vocês esperaram num outro barco da AMA Waterways, não foi isso? AMA? Não, se você tá no outro, olha, Cecília, você é culpada disso tudo. É a casa da Cecília que eu conheci. Foi. É verdade. Ela é minha pupila de estar com você, minha pupila é a Cecília. Você
a gente estava esperando um barco da AMA. Então, o cara fala assim, vocês estão esperando um cruzeiro da AMA? Então, espera aqui dentro. Então, são cruzeiros da AMA, são, tipo, extensão do que você tá. Então, não é que, assim, você tem lá seu cartãozinho do quarto, você mostra, você entra, e você é recebido como se você estivesse no teu cruzeiro mesmo. E aí, você senta no bar, você come alguma coisa, você bebe, e daqui a pouquinho chega o teu e você passa. Então, assim, é muito cuidado, é muito preciosismo, sabe? De cuidar do passageiro, assim. Ninguém fica, eu quero voltar antes, então senta aí fora e aguarda. Não tinha isso. Sempre tem alguém, um guia, alguém lá fora que te ajuda, que te recebe. E aí você, enfim, é cuidado e fica no conforto, no quentinho, no gostoso. Sei que a gente estava no verão quase, né? É. Mas você fica bem cuidado e bem assistido enquanto você espera o seu chegar. Isso é fundamental. Isso é o que, na verdade, é o que esse tipo de produto, esse tipo de experiência, ela preza muito por isso, né? De cuidar das pessoas, né? Agora me fala um pouquinho, a gente já está quase no final aí, Mari. Quais são as próximas viagens aí, hein? Tá inspirada em quê? Recentes, estamos tendo a cozinha para a sala. Mas de verdade, com a família do pai delas, tal. Então elas são do interior, em Janeiro. Eu fico lá durante, sei lá, uma semana, 5 dias, e eu volto para São Paulo e fico meio perto da minha mãe, porque eu tenho, não perto, mas eu fico na mesma cidade, porque minha mãe só tem a mim, né? E aí, como o negócio de grupo de risco, não sei o quê, eu fico meio perto dela, caso ela precise de alguma coisa, eu tô perto. Então eu fico entre lá e para não ficar nem longe das minhas filhas. E as minhas filhas têm esse privilégio da família do pai, que tem um sítio, então elas podem ficar soltas no mato né, e tem mais espaço e tal. Então eu fico nessa. Agora, tirando isso, não sei, porque eu tinha uma para Londres em maio, eu tinha em março. Eu estava até assistindo ontem com a minha mãe por telefone, a gente estava vendo o documentário sobre a vida da Michelle Obama. E aí ela aparece em Las Vegas. Aí a gente assim, ai meu Deus, era pra gente estar lá vendo o show da Lady Gaga, que era uma coisa que a gente tinha sonhado em fazer em maio. Mas assim, é aquela coisa, a gente tem a vida inteira, né? A gente só espera que as pessoas fiquem bem depois que passe tudo isso, que a gente consiga ajudar o outro, que a gente consiga olhar para o outro, fazer uma doação de cesta básica, cozinhar um negócio em casa e levar para alguém que precisa. Eu acho que esse momento é um momento muito da gente olhar para o outro. E aí, isso acabando, sinceramente, se for da Velha, eu gostaria de fazer o Douro, porque o Douro o Portugal é segunda casa, meu segundo país. Eu acho que deve ser lindíssimo fazer o Douro. Você até brincou comigo, mas o Douro você conhece. Eu falei, mas eu conheço de carro. É diferente. Não é igual você ir pelo rio. Então, eu acho que esse é um sonho futuro que eu tenho, é fazer a Velha e fazer o Douro. Um outro também é o como eu já te falei, do mercados natalinos, que eu acho os mercados de Natal um escândalo. Quem acompanhou também, que eu fui para a Alemanha em dezembro, eu trouxe várias canequinhas do vinho quente, voltei muito feliz e satisfeita, muito saudável, voltei muito rosada, porque é muito interessante, muito cultural. E um sonho, acho que mais assim, longe para mim, dentro da Velha, é fazer o Camboja e Vietnã ali, porque eu acho que deve ser muito interessante fazer todo aquele lado lá. Eu nunca fui para Super esse lugar do mundo. interessante. E Então, a semana que vem a gente espera você como espectadora, porque sou eu e Cecília Padilha falando justamente do Mekong. Na semana que vem. Legal, né? E olha aí, ó, tem gente que quer fazer o Douro também com você. Vamos aproveitar e fazer um grupo. Vamos fazer um grupo de eu, mamãe, você, o Paulo, a Roberta, todo mundo junto. Eu acho que o Douro tem a facilidade da língua, né? Como a gente estava falando ainda agora. Ele não é diferente do que dessa experiência, e você tem a facilidade da língua, né? Dentro de Portugal. Então, eu acho que é uma opção muito bacana para Sandra, que perguntou, foi Sandra? Foi a Sandra. Então, a Mari, Sandra que perguntou, deixa eu te falar, ó, nós temos menos de um você minuto, hein? Porque você tem a facilidade da língua, você tem até as novelas lá em Portugal. E aí você tem essa facilidade da língua, acho que melhor do que você, de repente, se jogar num outro país, se você é uma pessoa mais temerosa
da questão da língua, que não é o meu caso nem da minha mãe, que a gente se joga mesmo e a gente teve todo o carinho. Alguém está falando da tripulação, acho que não é portuguesa. Não, mas a tripulação pode não ser, mas de repente, quando você desce, você tem nas cidades. Mas uma boa né, parte uma boa parte é. O problema é que as companhias têm como falando português. padrão, eles têm como padrão a língua inglesa. Entendendo do que em outro lugar. Mari, ó, a gente tem 30 segundos, tá? Então, quero te agradecer. Muito, muito obrigado. O papo é bom, o tempo voa, né? Não tem jeito. Graças a Deus. Eu quero agradecer demais por mim, em nome da minha mãe, porque foi um aniversário